O quadro Ethernet é uma estrutura formada por diversos campos necessários para o processo de encaminhamento do quadro, bem como para a detecção de erro, que é outra atribuição da camada de enlace. O quadro Ethernet deverá ter um tamanho mínimo de 64 bytes e um tamanho máximo de 1518 bytes. Esta é a estrutura do quadro Ethernet, começando com o preâmbulo SFD, com tamanho de 8 bytes, em seguida o endereço de destino de 6 bytes, e depois o endereço de origem, 6 bytes, tipo comprimento de 2 bytes, seguido os dados de 46 a 1500 bytes, e por último o FCS de 4 bytes, e esse quadro tem um tamanho de 64 a 1518 bytes no máximo. Vamos conhecer cada um deles a seguir. O preâmbulo, que tem um tamanho de 7 bytes, e o SFD, que é um campo delimitador de quadro inicial, que tem um tamanho de 1 byte, eles são utilizados para a sincronização entre os dispositivos transmissor e receptor do quadro. O receptor poderá identificar o início da transmissão de um novo quadro, bem como verificar qual é a taxa de transmissão. O endereço MAC de destino do quadro tem um tamanho de 6 bytes, que é o identificador do destinatário do quadro. Ele é um endereço físico de interface de rede do destinatário e o endereço MAC é único para cada dispositivo de rede e é usado para encaminhar o quadro para o destino correto na rede. O endereço MAC de origem tem um tamanho de 6 bytes. Ele é o endereço físico da interface de rede do remetente. Ele permite que o destinatário saiba quem enviou o quadro e fornece a informação necessária para enviar uma resposta se necessário. Tipo e comprimento possuem um tamanho de 2 bytes. Este campo indica o tipo do protocolo da camada superior contido no quadro, por exemplo, o IPv4, IPv6, o ARP, entre outros. Se o valor nesse campo é maior que 0x05DC, ou 1536 em decimal, indica o tipo de protocolo. Caso contrário, indica comprimento do quadro. Os dados possuem um tamanho de 46 a 1500 bytes. Ele contém os dados reais transmitidos na rede. O tamanho máximo dos dados pode variar dependendo do tipo de quadro internet, mas geralmente é de 1500 bytes. O FCS ele é um campo de sequência de verificação de quadro. Ele possui um tamanho de 4 bytes e ele é um campo que contém uma sequência de bits que é calculada com base nos dados do quadro. Ele é usado para detecção de erros durante a transmissão e o receptor recalcula o FCS dos dados recebidos e compara com o FCS no quadro. Se não corresponderem, indica que houve erro na transmissão. Cada um desses componentes desempenha um papel crucial na transmissão de dados por meio de uma rede Ethernet, e é fundamental para garantir a integridade e a precisão da comunicação de dados.